Eu sou Bruno Ortega e hoje estou aqui para falar sobre uma recente posição do Ministério Público do Trabalho com relação à Covid e traçar um paralelo o que a Receita Federal glosa as empresas com relação ao insumo de PIS/COFINS. Tentar fazer esse paralelo aí demonstrando como que os órgãos públicos tratam os contribuintes, tratam o empresariado, né? O Ministério Público do Trabalho agora, 10 de dezembro de 2020, emitiu uma nota técnica, número 20, que caracteriza a Covid-19 como uma doença ocupacional. Ora, se ela for considerada uma doença ocupacional, isto ocasionará reflexo para você, para a sua empresa. Por quê? Uma vez emitido o CAT, uma vez afastado o funcionário há mais de 15 dias, considerando como uma doença ocupacional, uma perícia médica do INSS caracterizará como uma doença ocupacional a CAT aberta pela sua empresa. Isso ocorrerá o quê? É o período de estabilidade desses funcionários. Então, é um peso para as empresas num ano difícil, né, nesse período difícil do Covid aqui. Outro reflexo é que o maior número de pessoas afastadas, né, das empresas por auxílio doença entra no cálculo do FAP, né? E esse cálculo do FAP, fator acidentário previdenciário, ele multiplica, né? Então, o maior número de acidentes vai aumentando um fator, esse FAP, que multiplica o SAT, que é seguro acidente de trabalho, que as empresas pagam em relação às atividades econômicas. Essas alíquotas são de 1%, 2% ou 3%. O FAP, ao multiplicar essas alíquotas, ela pode majorar em até o dobro. Então, a alíquota de 1 passa para 2, de 2 passa para 4, e de 3 passa para 6, pode passar até 6%. Então, as empresas são duramente impactadas no próximo exercício fiscal também. Então, as empresas, o empresariado precisa lutar contra essa posição, essa nota técnica infeliz, absurda do Ministério Público do Trabalho. Então, cuidado no momento de emissão, da decisão de emissão ou não da CAT, cuidado, tá? Com relação à posição da Receita Federal, o que eu trouxe aqui é um paralelo para pensar, porque o Ministério Público está jogando toda a carga nas empresas. Olha o que acontece, a mesma coisa na Receita Federal. Ela glosa direito crédito das empresas do sistema não cumulativo PIS/COFINS, derivados de serviços de limpeza, desinfecção, higienização, como essa solução de consulta 355 da COCIT que eu trouxe agora para analisar. Nesse caso aqui, era uma empresa de aluguel de máquinas e equipamentos, teste de qualidade e manutenção de elevadores, né? Então, a atividade, o funcionário entrava dentro do alçapão, dentro daquele buraco que é o elevador, para fazer a manutenção dos elevadores, graxa, enfim. E a Receita Federal glosou aqui a possibilidade de limpeza, desinfecção do ambiente, falou que não presta, não caracteriza insumo, nem a lavagem dos uniformes dos funcionários, enfim, né? Então nós vemos o poder público vindo aqui jogando obrigações e mais obrigações para o empresariado, colocando todo o peso no empresariado. Ora, 2020 foi um ano atípico para a maioria das empresas aí, grandes empresas tomando, algumas empresas, poucas aumentando a lucratividade, mas a maioria tomando prejuízo, algumas fechando as portas, pedido de falência, batendo recordes aí, enfim. E é necessário uma posição de desonerar as empresas, o empresariado nesse momento. Então, créditos, por exemplo, como de limpeza, higienização, no Covid, nesse momento da Covid seria considerado insumo, é óbvio, né? Contratação de mão de obra, material de limpeza, álcool em gel, máscara, luvas, enfim, e por aí vai. Então, nesse período, 2020, até quando perdurar os efeitos da Covid, poderia muito bem conceder esses créditos, a possibilidade de deduzir créditos da base de cálculo PIS/COFINS. Então, é isso, esse nosso vídeo. Pense um pouco fora da caixa.
algumas coisas podem acontecer, né? E lutar sempre pela manutenção dos créditos. Fico por aqui, um grande